Bom dia, crianças. Hoje nós estamos começando a 9ª rodada. E nesse primeiro dia da 9ª rodada, nós vamos trabalhar com o nosso livro de português e nosso livro de matemática. Então, nós vamos usar o livro de português na página 120. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, aqui no livro, nós temos uma leitura com o artigo de opinião. Então, o que é o artigo de opinião? O artigo de opinião é quando uma pessoa escreve, uma reportagem, um texto, dando a sua opinião. Então, aqui eu tenho um texto falando sobre a pré-adolescência, se o pré-adolescente é uma criança. Então, vamos lá. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Eu sei que alguns gostam disso, porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito importante. Muito, muito importante. Vamos pensar na expressão pré-adolescente. Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa. Pré-provas, antes das provas. E assim por diante. Pensando nisso, pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas é o quê? Nada. Dessa maneira, dá para perceber como essa expressão é esquisita. Afinal, todo mundo é uma coisa agora e vai ser outra depois. Isso é natural. Já pensou que se chamarmos os adultos de pré-velhos, eles não vão gostar, nem um pouco, não é verdade? Mas eles nem pensam nisso quando chamam as crianças de 11 ou 12 anos de pré-adolescentes, pois saiba que elas são crianças, estão no final da infância, mas continuam crianças. Vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. Não precisa ter pressa. Ser criança já dura bem pouco tempo, só 12 anos. Só. Depois disso, não dá mais para voltar atrás. Continuando aí, na página seguinte. Você deve conhecer adolescentes e até adultos que se comportam como crianças. Fica um pouco ridículo, não fica? Então, aproveite bem, mas muito bem mesmo esse finalzinho da sua infância. Por mais que tenha vontade de vez em quando de ser mais velho do que é, resista. Mais 1 ou 2 anos você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância e para sempre. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque muito ou fique sem fazer nada. E quando um adulto disser que você é um pré-adolescente, faça cara feia e afirme: sou criança e gosto de ser assim. Roseli Saião, pré-adolescente é criança, Folha de São Paulo, 11 de abril de 2015. Folhinha, página 3. Então, quem escreveu a Roseli Saião, ela nasceu em 1950, é uma psicóloga e consultora em educação. Tem diversos livros publicados, presta assessoria às escolas, faz palestras, escreve em colunas de jornais e em revistas, sempre abordando temas relacionados à educação e às relações familiares, tá? Então, nós vamos começar com a interpretação do texto. O artigo lido foi publicado em um jornal no suplemento infantil chamado Folhinha. Há informações importantes para o leitor quando se lê algo em um jornal. Observe a reprodução de uma parte de um suplemento e responda as perguntas sobre o artigo que você leu. Então, aqui nós temos esse recorte e daqui vocês vão tirar quem é o autor, quando foi publicado e qual é o título do texto. Vocês vão circular o
título do texto, certo? Até aí, tudo bem? Então, nós vamos para a página seguinte. Nós vamos virar a página e vamos para 122. Então, vamos lá. Na página 122, nós vamos responder as perguntinhas seguintes. Então, vamos lá. Esse artigo de opinião está em uma seção de um jornal chamado Quebra-Cabeças. Em sua opinião, por que essa seção tem esse nome? Olha aí. Em sua opinião, vocês vão falar sobre vocês, o que vocês acham. Por que essa seção tem esse nome? Você já foi chamado de pré-adolescente? Você se considera um? Sim ou não? Copie do primeiro parágrafo uma frase que mostra a opinião da autora sobre o assunto. O que ela acha? Leia as expressões pré-provas, pré-jogo, pré-férias. Escreva a explicação que a autora dá para o termo pré. O que significa lá no texto o pedacinho pré? Como a autora explica a expressão pré-adolescente, certo? De acordo com o texto, qual é a idade que geralmente as crianças são chamadas de pré-adolescente? Quantos anos as crianças têm? Releia esse trecho. Já pensou se chamarmos adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar, nem um pouco, não é verdade? Expliquem qual é a provável razão para que os adultos não gostem ou não gostarem de ser chamados de pré-velhos. Lembrando que é a opinião de vocês, tá? Número 9. Quando queremos defender uma ideia, uma opinião, temos que usar argumentos. Argumento é uma ideia, um fato, um raciocínio que empregamos para convencer alguém a mudar de opinião ou a considerar uma opinião diferente daquela que ela tem. Pode ser oral ou pode ser escrito. Marque um X nas frases que expressam os argumentos usados pela autora para defender as suas opiniões no artigo pré-adolescente ou uma criança. Então, vamos lá. Tem 4 quadradinhos e vocês vão marcar. São 3 opções, tá? Pré-adolescente é uma expressão que não define o que a pessoa é. Com 11 ou 12 anos, as crianças podem estar no fim da infância, mas ainda são crianças. Deve-se aproveitar a infância porque dura muito pouco. Pré-adolescente, um adolescente que não se sente mais jovem. Então, vocês vão marcar 3 quadradinhos aqui. Releia o trecho. Por mais que tenha vontade de vez em quando de ser mais velho do que resista. Mais 1 ou 2 anos você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância e para sempre. Nesse trecho, a autora dá um conselho. Explique qual é esse conselho. Vocês vão escrever aqui, tá? Número 11. Você leu um artigo de opinião. Ele tem esse nome porque expressa opiniões do autor sobre um assunto. Assinale a frase que expressa a principal opinião defendida pela autora. Então, é uma só. Use seu tempo livre, brinque muito. Ser criança já dura bem pouco tempo ou ser criança é muito importante. Então, lembrando, tudo de acordo com o texto, certo? Então, se precisar, volta no texto para dar as respostas, correto?